Ok, vamos dar início aqui à aula da terceira semana da edição 3 do PET, de História. O tema dessa semana é a Organização das Sociedades Pré-Colombianas e nesse vídeo a gente vai fazer o estudo das questões do PET, bem como a correção dessas questões. Primeiro, o PET ele traz aqui um texto cujo título é Quem foram os povos maias, incas e astecas? De autoria de Roberto Navarro. Vamos fazer a leitura do texto para a gente dar prosseguimento às atividades. Foram povos que dominaram boa parte das Américas antes da chegada dos europeus ao continente, no século XVI. A civilização maia foi a primeira a se consolidar como um império, atingindo o auge no final do século IX. Época em que o território maia se estendia do sul do México a Guatemala. Arqueólogos especulam que guerras ou esgotamento das terras cultiváveis levou a civilização a um rápido declínio a partir do ano 900. No início do século XVI, quando os espanhóis desbravavam a América, os maias encontrados eram simples agricultores que apenas praticavam rituais religiosos de seus ancestrais. Já os astecas estavam no auge neste período. A civilização deles surgiu mais ao norte do México. Enquanto seus vizinhos maias entravam em decadência, os astecas começaram a crescer por volta do século XII. Formando alianças com estados vizinhos, montaram um grande império que ainda estava se expandindo quando ocorreu o contato com os espanhóis em 1519. Em apenas 2 anos, os invasores do Velho Mundo dominaram o mais importante centro asteca, Tenochtitlán, a atual cidade do México. Era outro império pré-colombiano que chegava ao fim. Na América do Sul, os incas viveriam uma história semelhante. Até o século XIV, eram só mais uma tribo indígena espalhada pela Cordilheira dos Andes. Mas a partir do século XV, se expandiram atacando vilas vizinhas. Quando os espanhóis chegaram, os incas já dominavam uma grande área do norte do Equador, a região central do Chile. Epidemias e lutas pela sucessão imperial deixaram a civilização enfraquecida para enfrentar os conquistadores europeus. Resultado: assim como fizeram os astecas, os espanhóis derrotaram rapidamente o Império Inca. Levou só 3 anos, de 1532 a 1535. E aqui vem as atividades. Leia o fragmento da reportagem Civilização Maia, observe as imagens e responda as questões. Trecho da reportagem. Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica, que se localizava entre o que hoje conhecemos como América do Norte e América Central. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas seus vestígios também foram encontrados em El Salvador, Belize, Honduras e etc. São conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana e também uma civilização mesoamericana. Ok? Aqui a gente tem na primeira imagem o território ocupado, pela civilização maia, aqui na América Central indo para a América do Norte. E na imagem 2, a gente tem uma representação aqui das ruínas de Tikal, uma das principais cidades maias durante o período clássico. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui. Vem a primeira questão. Observe a imagem 1. Olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? Vamos lá, você pode responder. São diferenças entre os maias e os astecas e incas o fato dos maias não terem constituído um império, e sim apenas relações entre suas cidades-estado e as regiões ocupadas por outros povos. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que ela não está subordinada a um
governo, né? É uma cidade, é um território que tem o seu próprio governo, que faz as suas próprias leis, que segue, né, que tem a sua própria organização, certo? Então, eles não tinham um império, não tinham uma lei unificada para todas essas cidades. Cada cidade tinha sua liberdade de criar suas leis, de fazer o seu comércio, de fazer sua produção. Era uma cidade independente, ok? Isso é uma cidade-estado. No caso dos maias, as cidades-estado elas eram independentes. No caso dos astecas e dos incas, elas estavam subordinadas ao império, ao governo deles, ok? Então não eram cidades-estado, eram cidades subordinadas, cidades que compunham um sistema político, ok? Questão B. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Ok. Eu trouxe aqui algumas fontes que vocês podem usar como respostas no desenvolvimento dessas atividades. No primeiro tópico eu trouxe aqui, segundo o site Todo Estudo, a produção do milho e a influência dos olmecas foram muito importantes para o seu desenvolvimento. E aqui, segundo o site infoescola.com, como a primeira das civilizações da Mesoamérica, os olmecas são creditados ou especulativamente creditados por muitas criações, incluindo o jogo de bola mesoamericano, a sangria sacrificial e talvez os sacrifícios humanos, a escrita e a epigrafia, e as invenções do zero e do calendário mesoamericano. A sua organização política, baseada em reinos de cidades-estado fortemente hierarquizados, foi imitada por praticamente todas as civilizações mexicanas e centro-americanas que lhes seguiram. Ok? E aqui a letra C. A imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda: como estava organizada a cidade de Tikal? Mais uma vez nessa questão, eu trouxe um trecho tirado do site Brasil Escola. O que vocês podem usar aqui, dessa fonte para responder essa questão? Os maias organizavam-se sob a forma de cidades-estado, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Apesar disso, havia uma zona específica sobre a influência da cultura maia. As cidades-estados maia realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si, ou seja, faziam guerras entre si, se aliavam, para fazer guerras com outras cidades. Assim eram comuns guerras entre elas, buscando impor domínio sobre as outras. De tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer o domínio sobre parte da região, como, por exemplo, podem ser mencionadas as cidades-estado Tikal e Calakmul. Não sei se eu mencionei corretamente. Se vocês puderem me dizer como é a pronúncia correta, deixem nos comentários. Essa parte selecionada em vermelho aqui, que a setinha do mouse está apontando aqui, ela é uma continuação que poderia ser usada na resposta, tá certo? Vocês vão achar esse texto integral nessa fonte aqui. Vou deixar essa fonte também aí na descrição, ok? Vamos lá. A imagem 2 representa as ruínas da cidade de Tikal, A imagem 2 representa as ruínas da cidade de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda: como estava organizada a cidade de Tikal? Ok.
Dando continuidade aqui à resposta dessa questão, gente, as respostas elas foram extraídas desta fonte aqui, tá certo? Nessa fonte aqui vocês vão ter o texto integral da onde eu tirei as respostas. Como estava organizada a cidade de Tikal? A arquitetura maia é considerada de cerimonial, pois foi desenvolvida das necessidades sociais de seu povo e também era marcada pela construção de monumentos suntuosos. As técnicas de construção foram aperfeiçoadas por mais de 2000 anos, resultando em um desenvolvimento arquitetônico nunca antes encontrado em qualquer civilização. A arquitetura maia era constituída basicamente por palácios, templos e túmulos, e o urbanismo era altamente desenvolvido e serviu como referência em vários aspectos da estrutura urbana das civilizações atuais. As cidades-estado eram bastante semelhantes entre si. Todas possuíam uma grande praça, onde todas as construções importantes eram erguidas, as pirâmides. Na configuração da cidade, os sacerdotes maias e governantes viviam ao redor dos templos. Um pouco mais longe viviam os chefes militares, e ainda mais longe viviam os comerciantes e artesãos. Fora da cidade, perto dos campos de cultivo, moravam os camponeses e escravos, cujo trabalho dava um suporte a toda a sociedade. Como eram as construções? Grande parte dos edifícios maias foram construídos sobre plataformas aterradas, com altura variando de 1 metro a 45 metros, dependendo do tamanho deste. Essas plataformas eram feitas de pedras, já as paredes de terra batida revestidas por argamassa ou pedras, como a gente pode ver aqui na imagem 1, ok? Como eram as construções? Era comum a utilização de tetos com formato de falsa abóbada e arcos formados por pedras empilhadas, como uma escada invertida, que resultavam numa intenção parecida com a dos arcos romanos, que conseguiam vencer enormes vãos. Mas, por não terem tamanho conhecimento acerca disso, só sustentavam pequenos espaços. Isso resultava numa grande contradição, pois edifícios monumentais como palácios e templos possuíam pequenos espaços internos, como aqui vocês podem ver nas imagens 2, 3 e 4 citadas aqui na resposta. Como eram as construções? A decoração era parte também importante nas construções e era marcada principalmente por esculturas de alta sofisticação e a utilização do estoque de cal para molduras de baixos relevos nas paredes, assim como a gente pode ver aqui na imagem 5. Quais conhecimentos eram necessários para erguer cidades como essa? Matemática, arquitetura e engenharia. Além disso, os maias também demonstravam ter uma ampla noção de estética, organização, planejamento e ajuste espacial. Ademais, apresentavam um forte expressionismo artístico, rotundamente caracterizado pela sua cultura e política religiosa e ritualística. 2. Leia o texto abaixo, observe a imagem e, em seguida, responda as questões. Tenochtitlan foi fundada em 1325 e tornou-se capital do Império Azteca no fim do século XV. A cidade originalmente se localizava em 2 pequenas ilhas do lago Texcoco. Através da construção de ilhas artificiais, Tenochtitlan se expandiu, passando a cobrir uma área de mais de 13 km². Por volta de 1519, sua população era estimada em 400.000 pessoas.
A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca. Tenochtitlan tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Em seguida, o Pet ele traz essa imagem aqui, ó, como uma representação da cidade de Tenochtitlan, né, em um desenho feito em 1524, ok? Para vocês observarem aí, dá para ver que ela foi uma cidade construída no centro do lago Texcoco e que a partir, né, da construção original em duas pequenas ilhas, ela foi se estendendo além do, né, para as margens do lago Texcoco através de ilhas artificiais. Letra A. O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? O trecho afirma que a cidade, fundada em 1325, começou a ser construída em duas pequenas ilhas do lago Texcoco, mas que, a partir da construção de ilhas artificiais, ela se expandiu de tal forma, cobrindo uma área de mais de 13 km², que acabou se tornando a capital do Império Azteca. Afirma também que em 1519, com cerca de 400 mil pessoas em sua população, Tenochtitlan ostentava a riqueza e o poder do império e que a cidade tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Aqui, gente, segundo o site escolabritânica.com.br, os astecas construíam aquedutos para o abastecimento de água e canais que permitiam o transporte pela cidade. O palácio do imperador Montezuma II ficava em Tenochtitlan. Acredita-se que essa construção tinha 300 cômodos. O palácio e o resto da cidade foram destruídos pelas tropas espanholas em 1521. A origem de Tenochtitlan é atribuída ao deus asteca Huitzilopochtli. Ele guiou os astecas quando eles migraram de sua terra natal, no norte, até o Vale do México. Segundo Deus, a capital seria construída no local onde eles encontrassem uma águia comendo uma serpente. O símbolo da águia e da serpente continua importante até hoje e faz parte da bandeira do México. Aqui eu trouxe duas imagens, uma representando o deus Huitzilopochtli e outra imagem representando a bandeira do México, né, que ainda traz essa figura da águia comendo a serpente sobre um cacto em cima do lago. Ok? B. A imagem confirma ou contesta o que o trecho do artigo apresenta? Vocês podem responder. A imagem confirma o que é dito no trecho do artigo, pois apresenta uma cidade construída sobre ilhas naturais e artificiais, com grandes obras arquitetônicas e forte urbanização. Na imagem, é possível notar a presença de torres e muitas habitações, o que dá a entender que o local era densamente populoso. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais lhe chama a atenção? É uma resposta pessoal, mas aqui eu dou uma sugestão de alguns tópicos que vocês podem usar nessa resposta. Poderiam citar o fato da cidade ter sido construída sobre ilhas artificiais, o sistema de aquedutos, que levava água até a população, o sistema de canais que servia de transporte da população dentro da cidade, o grande número de habitantes, o elevado nível de urbanização, as obras arquitetônicas, o comércio e a história da capital do Império. Dando continuidade aqui, a letra D diz: a partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade asteca? Descreva essas características. Essa é mais uma resposta, né, de caráter pessoal, como que você imagina que seria a sociedade asteca, como que você imagina que seria a cidade de Tenochtitlan. Mas eu também trago algumas sugestões aqui. De acordo com o site Toda Matéria, vocês poderiam citar os seguintes aspectos. A sociedade asteca era rigidamente dividida.
Abaixo do imperador, considerado um semideus, encontrava-se uma aristocracia composta por militares, sacerdotes e altos funcionários públicos. Na base da sociedade estavam os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Os camponeses tinham o direito de ocupar e usar a terra, mas estavam sujeitos ao pagamento de um imposto coletivo e ao trabalho gratuito na construção de obras públicas. A base da economia era a agricultura, seguida pelo artesanato e pelo comércio, que era intenso. O milho era o alimento básico. Como não existia dinheiro, usava-se a semente de cacau como referência de valor. A semente era considerada símbolo de riqueza e poder. A letra E, ela diz o seguinte, ela pede o seguinte: muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento. Justifique a sua resposta. O que vocês podem estar respondendo aqui? A ideia de que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas é errada por várias razões, entre as quais destacam-se: primeiro, o conceito de civilidade, na perspectiva dos conquistadores, estava relacionado aos padrões da sociedade europeia. Portanto, as sociedades que não se adequassem ao padrão cristão europeu eram logo consideradas incivilizadas. Os povos pré-colombianos tinham domínio de vários conhecimentos, muitos deles tão avançados quanto os padrões europeus da época, alguns até mais avançados, como astronomia, matemática, arquitetura, engenharia, artes e escrita. Os povos pré-colombianos tinham suas sociedades organizadas em governos próprios, alguns unificados, outros não, com leis que deveriam ser seguidas e hierarquias sociais bem definidas. Vem a questão 3. Leia o trecho do artigo Os Muitos Milhos do Vale Sagrado dos Incas, de Joana Monteleone. Em seguida, observe a imagem que retrata os terraços agrícolas de Pisac, nos Vale Sagrado dos Incas, no Peru. Vamos ao texto. Nas encostas que rodeiam as montanhas de Cusco, no Peru, uma maneira especial de plantar milho se espalhou por todo o Império Inca por volta de 1400. Era o auge de um dos maiores impérios da América, e as encostas das montanhas estavam cheias de plantações trabalhadas para receberem as diversas variedades de milhos consumidas pela população local. Numa região com condições adversas para o cultivo de alimentos, por causa da altitude e das montanhas íngremes, os incas cavaram terraços em curvas, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol, ou vento, ou umidade. Aqui a gente tem a imagem representando um panorama dos terraços de Pisac, no Vale Sagrado dos Incas, tá certo? A gente percebe aqui que os incas eles faziam essas estruturas, né, que pareciam degraus, pareciam uma estrutura que vai descendo, para poder otimizar a sua produção agrícola. Agora vem as questões. Agora responda as questões. Segundo o texto, qual era a base da economia dos incas? Vocês podem responder: o plantio de produtos agrícolas, em especial do milho. A letra B. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Pode ser respondido assim: a imagem representa os terraços agrícolas de Pisac, no Vale Sagrado dos Incas. Essas plataformas funcionavam como centros de pesquisa e de produção agrícola do Império Inca. Os diferentes climas e pisos altitudinais foram construídos com a intenção de possibilitar a semeadura de produtos da costa e da selva em climas altos e frios. Letra C. Qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar alimentos?
Pode-se responder: a altitude e as montanhas íngremes, a inadequada exposição ao sol, a ventos e a umidade, bem como o clima frio da região. A letra D. A solução encontrada por esses povos, qual foi? Qual foi a solução encontrada por esses povos? Cavar terraços em curvas, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol, ou vento, ou umidade. E a letra E. A tecnologia usada pelos incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Que nome essa técnica recebe? E a resposta pode ser: sim, a técnica é conhecida pelo nome de terraceamento, também chamada de cultivo em terraços ou cultivo em socalcos. É uma técnica agrícola e de conservação do solo empregada em terrenos muito inclinados, permitindo seu cultivo e, simultaneamente, o controle da erosão hídrica. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e até a próxima semana.